Bom, defender a bandeira do conservadorismo. Eu sempre me coloquei como uma pessoa coerente, né? Então, eu digo assim, Deus, pátria, eu me considero um grande brasileiro, um bom brasileiro, amante da minha pátria, do meu país, e colocando ele sempre no plano, eu diria, da defesa maior como cidadão. Deus sempre esteve presente na minha vida. Eu sou católico de batismo, né? E de uma família católica. Me casei com a minha mulher Tassiana há 30 e tantos anos, 32 anos, não posso esquecer, 32 anos, e, portanto, eu digo, muito arraigado dentro de mim os valores da família. Tenho 3 filhos, uma filha e 2 filhos, e, para mim, isso é base da construção de uma sociedade, né? E Deus, como eu já disse, pátria e família são, digo, valores e crenças que se identificam perfeitamente com aquilo que eu acredito, né? Eu sei que tem alguns filósofos, eu digo, que expressam o conservadorismo moderno, a partir de Edmund Burke, e eu tenho nele muitas identificações. Alguns que o leem, o identificam muito mais como um liberal, outros como um conservador, né? Foi até membro do Parlamento Britânico, membro de um partido que era considerado à época, o Whig, um partido liberal, e depois ele foi eu diria, consolidando como uma voz do conservadorismo no mundo. E é uma referência que a gente precisa aprender. Os valores do passado, eles não podem ser, de forma alguma, desprezados. Eles precisam ser base para a construção de uma sociedade que evolui, mas sem a destruição daquilo que é a base social construído pelos nossos pais, avós e pela história da nossa nação, do nosso país. É o que eu acredito. Outro ponto, apoiar o armamento da população. Evidentemente que quem acompanha a minha atuação no Parlamento brasileiro sabe que eu sempre fui muito responsável com essa tese. E aí, quando eu falo em possibilitar o armamento, não é distribuir arma na esquina, é ter oportunidade para aqueles que têm equilíbrio psicológico e condições efetivas de ter o direito de posse à arma e, em ocasiões específicas, ao porte de armas. Para quem não sabe, eu sou, inclusive, CAC, registrado no Exército Brasileiro já há algum tempo. Talvez seja um dos poucos pré-candidatos que se coloca nessa condição. Então, é algo que, para mim, é um elemento que faz parte da minha própria existência. Com relação ao aborto, não só sou defensor da vida, eu acho que essa é uma crença que, para quem me conhece de perto, sabe que eu tenho, e um fundamento que eu pratico como ser humano, como pai, e como homem público. Eu não só defendo a posição pró-vida e sou, portanto, contra o aborto, como já participei de várias jornadas e caminhadas, por exemplo, na Avenida Boa Viagem, lideradas pela Arquidiocese Recife e Olinda, da Igreja Católica, na caminhada em defesa da vida, e algumas movimentações de igrejas evangélicas aqui no Recife, também em defesa da vida e contra o aborto. Então, é algo que eu defendo e exercito a minha crença nas ruas, na defesa daquilo que, para mim, é proteção da vida. Contra a ideologia de gênero. Bom, eu fico muito à vontade porque eu fui uma das pessoas que trabalhou contra a ideologia de gênero. Quando eu recebi a proposta de Base Nacional Comum Curricular que existia no MEC, que foi elaborada e discutida ao longo dos anos, vários elementos da base tinham essa expressão, eu diria, ou pelo menos esse componente na interpretação de educadores mais vinculados ao cristianismo, evangélicos e católicos. Primeiro, abri a discussão no MEC
representação de educadores evangélicos e católicos. Não existia. No Fórum Nacional de Educação existia representação de índios, negros, comunidade LGBT, e eu as preservei, porque eu acho que a pluralidade é importante, mas incluí pela primeira vez, com o protesto da esquerda, a representação de educadores evangélicos e católicos. E, além disso, excluímos da base curricular qualquer resquício de ideologia de gênero. Mais do que isso, pratiquei como ministro de Estado a retirada de um livro que estava destinado a crianças de 7 anos de idade, que tinha uma lógica e uma narrativa de apologia ao incesto. Não sei se vocês se recordam, mas quem quiser pesquisar na internet, foi uma polêmica grande. Esse livro tinha sido adquirido nas gestões do PT, e eu pedi que esses livros fossem devolvidos ao Ministério da Educação, porque eu acho que é um absurdo contar a história de um rei que seduz a própria filha e que, quando recebeu a indicação da filha que não teria, eu diria, a adesão àquela sua sedução, ficou trancada na torre na masmorra e morreu de sede e de fome na masmorra. Não é jamais uma narrativa para uma criança de 7 anos, de 8 anos ou de 10 anos. E nós tivemos a coragem de praticar isso. Contra aborto, já falei, ideologia de gênero está expresso na minha trajetória política. Contra a liberalização das drogas, eu acredito nisso. Eu acho que as drogas é um mal social terrível, e quem defende a liberalização das drogas, como, por exemplo, o secretário de Segurança Pública da cidade do Recife, que defendeu a liberalização de todas as drogas, inclusive a cocaína, está induzindo a sociedade a um descalabro absoluto, inaceitável. E essa sempre foi minha posição, contra a liberalização das drogas. Ser contra a indústria das multas. Eu acho que esse foi um dos vídeos assim, primeiros que eu gravei, sobre a indústria das multas aqui na cidade do Recife. Nós tivemos de 2018 para 2019 um aumento, um incremento na indústria das multas aqui no Recife de 50 para quase 100 milhões de reais. O prefeito Geraldo Júlio e a administração do PT e do PSB fizeram da multa de trânsito não um processo educativo, mas um mecanismo para arrecadar mais, para tirar dinheiro da sociedade. Aliás, com impostos eles fazem isso, com taxas, e agora avançaram também no campo das multas de trânsito. É inaceitável, e se porventura Deus me der a condição de ser eleito prefeito do Recife, eu acabarei com a indústria da multa dentro dessa cidade. Essas pegadinhas de mudança de velocidade de trânsito, câmaras escondidas para punir o cidadão com esquemas, muitas vezes, que a gente não sabe o que é que está por trás, mas a gente vai descobrir, para penalizar o cidadão e fazer o lucro fácil para algumas empresas que estão vinculadas a essa estrutura. Nós vamos acabar com isso dentro da cidade do Recife. Podem crer que o que eu afirmo, eu pratico e entrego. Está alinhado ao presidente Bolsonaro e ser um defensor. Eu sou, talvez, um dos únicos, talvez o único pré-candidato que declarou o voto no segundo turno ao presidente Bolsonaro e que subiu no palanque durante a campanha de segundo turno e também nas comemorações. Quem esteve aqui na Madalena, nas comemorações da vitória no Mercado da Madalena, assistiu o meu pronunciamento. Ele é público, está na internet disponível, assim como vim depois aqui para as celebrações e comemorações aqui no segundo Jardim de Boa Viagem. Eu sempre estarei, eu diria, contra o PT. E ele expressou uma vontade popular de 57 milhões, se elegeu quando poucos acreditavam, né? E é presidente da República. Então, não tem nenhuma dificuldade de, eu diria, dizer que, para mim, é algo que merece total respeito e total, eu diria, respaldo para que possa governar e entregar aquilo que prometeu à população brasileira. Ser ficha limpa, ser honesto, sempre primar pela ética. Essa é a minha história de vida.
poucos no Brasil têm essa história de vida, eu posso dizer. E não estou aqui me gabando, porque eu acho que ser honesto não é predicado, é obrigação de qualquer homem público, qualquer cidadão. Essa foi minha história como parlamentar, 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal. Essa foi minha história também no Executivo, como secretário de Estado, como vice-governador, governador e ministro da Educação. Então, eu sempre procurei trilhar o meu caminho, zelando pela ética, compondo uma equipe qualificada e dedicada à função pública e às entregas à população. Ser liberal na economia é a expressão daquilo que eu sempre fui, e fui sempre combatido por isso, porque, na prática, ser liberal na economia, há 5 anos, 10 anos atrás, era algo démodé, era algo condenável, e eu nunca abri mão das minhas convicções, seja nos votos dentro do parlamento, ou na prática do executivo, tendo fidelidade a essa crença liberal. Nenhum país do mundo prosperou sem liberdade econômica. Todos que prosperaram, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, prosperaram com base no fundamento da livre iniciativa. Governo, na verdade, vive da arrecadação da sociedade, de quem trabalha e de quem produz. O dinheiro do governo, ele é fruto dos contribuintes, de quem gera riqueza para a sociedade. Se você sufoca o empreendedor, você, na prática, está sufocando a capacidade de crescimento da própria economia, gerando empregos e oportunidades para a população. Infelizmente, a gente inchou o Estado brasileiro, que é sufocante para quem trabalha e quem produz. A gente tem que mudar essa lógica, valorizar a produção, valorizar quem cria oportunidade de emprego e trabalho dentro da economia liberal, que eu espero que seja cada vez mais na realidade do país. Conhecer bem as cidades e seus problemas. Eu tenho origem no interior, me orgulho muito dela. Eu tenho uma origem, como se sabe, em Belo Jardim. Meus pais e avós nasceram lá, 2 avós, uma nasceu em São Bento do Una, o outro em Gravatá. Eram muito simples, muito pobres. Meu avô materno emigrou de Gravatá para Belo Jardim, era revendedor de máquina Singer, não concluiu sequer o 2º grau. Meu outro avô paterno era agricultor nas serras lá de Belo Jardim. Minha avó materna saiu das serras de Belo Jardim, no sítio Santa Rosa, para a cidade, com meio das volantes, do cangaço de antigamente. E minha outra avó veio do distrito de Espírito Santo, de São Bento do Una. Essa é a minha origem. Meu pai foi cambista de bicho, cambista, não era dono de banca de bicho, não, cambista de bicho, de avestruz a vaca, de 0,1 a 25, como ele dizia. Ele dizia e repetia isso para os filhos. E aprendi muito com ele, uma lição de vida. Cresceu de baixo, perdeu o pai aos 21 anos de idade. Eu nasci no Recife, aqui na Nossa Senhora de Fátima, ali perto do Hospital Português, do Real Hospital Português. E cresci aqui, dividido entre Belo Jardim e Recife. Me eduquei aqui, estudei no Capibaribe, estudei no Santa Maria, estudei na Escola Parque, uma escola que tinha uma tendência muito de esquerda, mas que eu aprendi muito no debate, na dialética, e que me ajudou muito a fortalecer minhas convicções. Então, essa é a minha história de vida, essa é, vamos dizer, a base da minha formação. Eu sempre fui um cara, eu diria, que nunca fugiu do debate, e sempre convenceu os outros pelo argumento e pela razão consistente. Então, eu conheço a cidade como um cidadão que morou na Torre, morei na Rui Barbosa, numa casa de meia. Meu tio Edson e meu pai, Zé Mendonça, já falecido em 2011, compraram uma casa de meia. Vocês nunca ouviram isso, mas moramos 2 famílias na mesma casa, na Rui Barbosa. Essa é a história de vida. Morei na Melquisedeque de Lima, morei na Rua do Futuro e depois vim para Boa Viagem. Então, conheço a cidade como um cidadão recifense. Amo o Recife, adoro essa cidade, tenho muito respeito e apreço pelo meu interior, Belo Jardim, está no meu coração, mas eu também me fiz gente aqui, me eduquei aqui, e me orgulho dela e conheço ela, talvez como poucos candidatos que se colocam na disputa para a Prefeitura do Recife. Conhecer bem a cidade,
carismático e eloquente. Eu acho que eloquente eu sou até razoável, e principalmente quando eu estou instigado. Alguns já viram discursos mais, eu diria, incisivos, e posições mais firmes dentro do Congresso Nacional, num palanque político, num debate de rádio e de televisão. Não fujo à luta e não abro de discussão. E venço as discussões e encaro os debates no argumento. Sempre foi essa a minha vida, sempre foi essa a minha história. Com relação ao carisma, que alguns até reclamam, eu até já procurei na farmácia cloroquina, nunca achei o carisma, mas vou procurar ver se eu encontro. Enfim, é algo que as pessoas associam muito a vitória e derrota política. Eu tive muitas vitórias. E boa parte também das derrotas públicas que tive foi por conta de ser uma pessoa coerente, de ter posição, de não pegar o caminho fácil. Eu nunca busquei na minha vida o caminho fácil. Nunca busquei. Eu busquei sempre o melhor caminho. Ele pode ser o mais tortuoso, mais difícil, mais cheio de pedras, mas eu busco o caminho que eu julgo, o meu coração bate, minha alma também, como o melhor caminho para o meu estado, para a minha cidade, para o meu país. Autêntico. Eu sou autêntico. Eu sou o que sou. E não vou inventar nem reinventar nada para ser prefeito do Recife, governador de Pernambuco ou qualquer função pública que eu venha a ocupar. Eu serei sempre a mesma pessoa, modéstia à parte, simples, respeitosa, mas ao mesmo tempo afirmativa, dura e convicta nas minhas posições. Eu não abro mão das minhas convicções. Não negocio nada que possa bater naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho como elemento base dos meus valores. Sempre fui assim e sempre serei assim. Uma boa formação intelectual, eu acho que minha formação é razoável, do ponto de vista intelectual, e eu acho que já demonstrei isso nas funções que ocupei, como ministro de Estado, como governador, como deputado federal, estadual, e, enfim, vocês já conhecem um pouco da minha história. E sem indicação do presidente Bolsonaro, eu não posso dizer que eu sou indicação. O próprio presidente publicamente já disse que não terá candidatos a prefeito nas capitais ou nas cidades no primeiro turno. Eu tenho que respeitar a posição dele. Agora, nunca neguei e expus o meu voto de forma clara, categórica e sem, eu diria, esconde-esconde, nas redes sociais e na posição pública. Eu não sou uma pessoa de subterfúgio, eu sou o que sou. E, sendo o que sou, me coloco como uma opção verdadeira de quem tem história, coerência, passou 13 anos amargando e debatendo com o PT, não me entreguei ao PT e ao PSB e me mantive, eu digo, autêntico a partir dos valores que eu tenho na minha vida e na minha existência. Muito obrigado.